Boa noite. Boa noite. Boa noite. Invade, começa. Passou a usar o áudio. Uhum. Passou a usar o áudio. Boa noite, professora. Boa noite a todos. Como que passaram? Boa noite, professora. Boa noite. E o calor por aí, tá bom? Tá não. Horrível. Tá ridículo. Ansiosos para voltar para as aulas presenciais? Eu quero. É. Se for para voltar semana que vem, tá todo mundo de acordo? Ou tem alguém que não voltaria? Não, Eu tô de acordo. não, eu agora não, porque eu não vou ter dinheiro para gasolina todo dia, não. Eu encaro. Oi? Vou ter dinheiro para gasolina todo dia por esses 2 dias, não. Eu vou. Você não tem o quê? Dinheiro pra gasolina. Dinheiro para gasolina todos os dias, não. Ah. Eu iria. Muito bom. Fora, Mas eles estão fora conversando. quem não tem o dinheiro da gasolina, quem que não voltaria por problemas de saúde, porque ainda está com medo? Eu não voltaria. Não voltaria? Não. E isso daí? Por que você não voltaria? Porque eu tenho 2 filhos pequenos e os 2 foi prematuro, eu tenho medo de pegar e passar para eles. Não vou voltar esse ano mais, não. Nem ano que vem. Ah, entendi. Na minha escola, Cada um tem um motivo diferente, né? Hoje nós, professores, fomos convocados a participar de uma reunião amanhã para poder definir isso. Se volta, se não volta, como que vai ser. Amanhã nós estaremos participando de uma reunião. Eu acredito que se for para voltar a partir de terça-feira, né? Eba! Sim. Vou de Sim. bicicleta. Não vai voltar, não. Eu acho. Eu de bicicleta. Não vou não. Professora, boa noite. Boa noite, tudo bom? Tudo. Eu entrei agora e você estava se referindo que as aulas vai voltar presencial? Não. Eu perguntei, ó, como é que é, né? Eu Não, porque perguntei. eu já peguei só o fim, eu não entendi. Tá. Olha, eu perguntei se o pessoal estava preparado e de acordo com as aulas, né? Eu perguntei se todos voltariam, se todos estavam de acordo, porque amanhã vai ter uma reunião dos professores, foi isso que eu estava dizendo. Eu acredito que essa reunião vai ser para definir, né? Se volta, se não volta, porque há mais de uma semana atrás, o governador publicou um decreto que liberava a volta às aulas, né? Uhum. No caso de vocês. Mas assim, não tem nada definido e não nos foi ainda passado nada. Eu só comentei, só perguntei mesmo por curiosidade se está todo mundo de acordo, se fosse para voltar, todo mundo voltaria. Aí a colega ainda brincou que ela não ia querer voltar, não, porque não tem dinheiro para gasolina. Eu não brinquei, não. Eu tô falando sério. É sério? Tô falando sério, menino. Andar de carro é muito caro. Tá certo. Não, mas eu dou. Eu dou um jeito. Não, mas assim, eu só perguntei por curiosidade, porque como eu falei para vocês, não tem nada definido, né? Vai definir amanhã nessa reunião? Amanhã vai ter uma reunião, exatamente.
para conversar sobre se volta, se não volta, entendeu? Ah, entendi, professora. Mas assim, não tem nada definido e não nos foi passado nada se vai voltar ou não. Depois da reunião, a senhora coloca no grupo para a gente ver. Coloco. Amanhã é Obrigada. prova, né? É. Olha só, deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Qual o horário que os professores anteriores tinha costumava colocar as provas? Um dia No dia antes. anterior à noite ou de manhã cedo. Entendi. E recebia no mesmo dia. Assim, era pro dia 8 a prova, né? Aí, colocava de noite, dia 7 de noite, aí recebia dia 8. Eu colocava dia 8 de manhã e entregava de 8 à noite. Entendi. Eu vou colocar minha prova amanhã pela manhã. Aproximadamente umas 9, 10 horas, tá? Porque de manhã eu tenho um compromisso, tenho que levar minha filha no hospital. Aí quando eu voltar, eu coloco a prova. E aí vocês têm até meia-noite para resolver a prova. Lembrando que hoje encerra meia-noite o prazo para responder as atividades. E pelo que eu pude ver aqui no site da faculdade, a maioria fez. Um ou outro que não fez. O estudo de casa tem umas 10 pessoas que faltam entregar, 10 pessoas ou mais, né? Eu não fiz ele ainda, só falta ele, professora. É. Eu vou entregar o meu tudo hoje. Quem foi que me perguntou hoje sobre o estudo de casa? Quem foi que me chamou hoje no WhatsApp para me perguntar do estudo de casa? Hã? Hein, pessoal? Eu não sei não, professora. Hoje eu não tive Eu nem... não fui. Tem alguém ainda que tem alguma dúvida sobre o estudo de casa? Eu. Não, tem não. E professora, aquele estudo de casa é para a gente ler e colocar o que a gente entendeu, é isso? Tem que ser feito. Não. Não é para colocar o que você entendeu, não. O que você entendeu, lógico. Eu digo assim, o estudo de caso, vocês vão colocar quais os cuidados que vocês têm que tomar no transporte do paciente. Entendeu? Quais os cuidados que a gente deve tomar no transporte do paciente, não é isso? Quais os cuidados, qual a providência, quais as providências que você tem que adotar aí no transporte do paciente do centro cirúrgico e para a sala de recuperação anestésica? Esses são os cuidados. Quais são os cuidados, né? O que você deve fazer enquanto técnico de enfermagem? Só 16 pessoas entregaram o estudo de caso. O máximo de pessoal que respondeu às minhas atividades aqui foram 27 pessoas. Inclusive, deixa eu só olhar aqui no diário, que eu estou com a outra tela aqui aberta. Eu quero ver quantas pessoas são na turma. Porque, só para me saber quantos são. Deixa eu contar aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26.
27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34. São 34 pessoas, 34 alunos matriculados nessa disciplina. E eu só recebi, o máximo que eu recebi, 27 pessoas que responderam a atividade. Tem dia que respondeu 27, tem dia que respondeu 26, né? Então, tem 34 pessoas, então, com 6 pessoas ficou sem responder, né? Às vezes não deva ter trancado a disciplina, aí fica em aberto aqui para a gente. Pessoal, mais alguém? Agora temos 13 online agora. Tem mais alguém que tenha alguma dúvida sobre o estudo de caso? Não. Não, né? Hoje a gente vai continuar aqueles 4 slides restantes que ficou faltando. E aí nós vamos fazer um apanhado geral aí de tudo que a gente estudou. Para vocês tirarem dúvidas, tá? Vocês conseguem ver a apostila? Sim. Estão vendo? Uhum. Ótimo. Então, vamos continuar. Nós paramos ontem no slide número 20, foi isso? Professora, ontem eu não consegui entrar, então eu não assisti. Eu quem? Eu, Ednete. Lembra que eu falei que eu fui lá na ECOP, peguei a senha e aí eu pelejei, zanguei logo, que eu não consegui, larguei de mão. Ah, eu vi você falando no grupo. Uai, podia ter pedido o link aqui no grupo para nós. Não, eu não estava colocando, eu não estava conseguindo colocar a senha, porque assim, aí eu comecei colocando no computador, aí tá, pelejei, não deu certo, pelejei para baixar o Zoom, não deu certo. Aí quando eu voltei no celular, só dava senha inválida, daí eu peguei, zanguei, pelejei e até larguei de mão. Tomei um banho de me deitar. Ontem nós paramos no slide número 20, não foi, pessoal? Foi. Que a gente ia falar sobre a insuficiência renal. Como a gente já falou dela anteriormente, né? Que a insuficiência renal é a perca aí da capacidade dos rins em algum momento, que é bastante comum em pacientes de UTI, né? Pelo estado clínico. Isso eu já tinha falado ontem e a gente já tinha visto também em aulas anteriores. Normalmente, pessoal, na UTI se usa uma medicação que chama manitol. Esse manitol, ele é um diurético. Esse manitol, ele é uma droga osmótica. As drogas osmóticas, elas são todo um fármaco que faz parte do grupo de osmótico, são todos diuréticos. E a maioria deles atuam para tratar algum tipo de problema renal. Então, quando vocês verem falar em droga osmótica, vocês sabem que são diuréticos e que é para tratar aí alguma descompensação aí do sistema renal, tá? Então, esse manitol, ele vai aumentar aí o fluxo sanguíneo renal, ele vai aumentar aí a pressão da filtração. O rim, ele não faz a filtração do nosso sangue para poder eliminar as toxinas, as impurezas. Então, ele vai atuar dessa forma, tá? Por ele ser um diurético, vai reduzir aí automaticamente o edema, né? Que é o inchaço naquelas células ali que, porventura, estejam comprometidas, tá? Então, quando vocês ouvirem falar de droga osmótica, saibam que são, independente se for manitol ou não, saibam que é diurético e que servem para poder tratar o sistema renal, tá? Temos aí também a furosemida e o ácido etacrínico e bumetanida, que são diuréticos de alça. O que são diuréticos de alça? Os efeitos são os mesmos que o manitol, que é diurético.
Quando vocês estudaram anatomia, vocês estudaram anatomia, não já? Não. Não. Não? Quando Não. vocês forem estudar na anatomia do sistema renal, não se preocupem com isso não, porque além de na anatomia, vocês vão ver também em clínica médica o sistema renal. O sistema renal tem uma parte anatômica que se chama alça de Henle, tá? Essa alça de Henle, por que chama alça? Porque ele parece uma alça que desce e sobe ali num compartimento ali do rim. Então, quando você vê, você vai saber que é uma alça, pelo formato mesmo de alça. Então, a furosemida e esse ácido hetacrínico, ele é um diurético, mas que ele atua aí na alça de Henle, tá? Outra medicação também tratada no sistema renal é a dopamina, que nós falamos sobre ela ontem, né? Porque aumenta aí o débito cardíaco. Vai acontecer o quê? Que nós vimos que a dopamina faz? Ela causa aí a vasodilatação e o coração vai trabalhar aí numa pressão que vai bombear aí o sangue para o restante do corpo, ok? Aí temos aí as drogas hepatopatas, tá? Que tratam do sistema hepático, né? As doenças hepáticas, gente, normalmente também elas merecem atenção especial na UTI. Por quê que elas merecem essa atenção especial na UTI? Devido a inúmeras funções exercidas pelo fígado, né? Porque ele vai ali, as funções dele são metabólicas, sintéticas, armazenadoras, secretoras, excretoras, protetoras, agem na coagulação, e o fígado ele é um sistema aí muito importante, né? Então toda pessoa que tem alguma disfunção aí hepática, ela tem que ter uma atenção especial por todas essas funções, né? Principalmente a função secretora e excretora, tá? Do fígado. Se o fígado ele não tiver bem, os outros sistemas eles não vão funcionar adequadamente. Lembra que eu falei para vocês no início aí, em alguma aula anterior, muitas vezes o paciente ele vai para a UTI apenas por causa de algum problema de um sistema. Só que lá, pela condição clínica dele, de estar sedado, de estar fazendo uso de sondas, de catéteres, muitas vezes ele desenvolve outras patologias relacionadas à situação clínica dele. E tem que dar muita importância aí para o sistema, né? Renal e o sistema hepático, ok? Quais são, no caso do sistema hepático, o médico ele verifica bastante quais são as drogas que são capazes de causar lesão hepática, porque o médico ele não avalia somente a droga que vai aliviar ali o sinal e sintoma do paciente em determinada patologia. Ele verifica também se aquela medicação não vai afetar outras funções do paciente, né? E normalmente o que acontece no caso do paciente de UTI, a associação de todas essas medicações causar algum problema para o paciente, né? Pela situação clínica que ele se encontra. Lembra que a gente falou ontem sobre sangramento aí no sistema gastrointestinal? Normalmente esses sangramentos, eles são causados por associação de medicações,
né? Então, o médico, ele cuida bastante para o paciente não ingerir aí, medicações que causem as lesões hepáticas, né? As medicações aí que eu coloquei como exemplo que podem causar a lesão hepática é a AS, né? É bastante usado em casa também pela gente, eritromicina e acetaminofeno. Essa eritromicina, ela é um antibiótico, né? Ela age como antibiótico e como anti-inflamatório, não é isso? Que a gente está acostumado a ver? Estão ouvindo, pessoal? Sim. Sim. O acetaminofeno, ele é uma medicação que ele age como analgésico, tá? Ele é da classe aí dos analgésico e anti-inflamatório. E eles são potencialmente capazes de causar a lesão hepática, tá? Outra droga aí que pode comprometer aí as funções do fígado são contraceptivos orais, né, que são anticoncepcionais, e corticoides, tá? Outra medicação que pode causar também complicações, só que essas complicações já são mais graves, né? É a furosemida e os opioides. Quem que sabe o que é opioide? Eu sei não. Os opioides, gente, eles são drogas que atuam aí no sistema nervoso, né? Um exemplo, morfina, falamos ontem, né? São drogas potencialmente capazes de aliviar a dor, né? A morfina e outros que a gente falou ontem. Então, toda droga, quando vocês virem falar em opioide, um exemplo bem clássico desse opioide é a morfina, tá? Que ela é um analgésico muito potente, ok? Pessoal, vocês estão entendendo? Tá Olha ótimo. só, Tá ótimo. caso o tratamento aí possa ser alterado, né, o médico vai optar por uma prescrição que não agrida tanto o sistema hepático como essas drogas que nós acabamos de falar. Só que o que acontece? Aí tem os prós e os contras, né? Por exemplo, o médico, ele tem outra opção para tratar o paciente. Só que, aliás, o médico sempre tem outra opção para tratar o paciente. Só que lembra que eu falei ontem para vocês que muitas vezes a medicação está em falta, não é fornecida pelo SUS, muitas vezes o custo é alto. Então, se o médico tiver opção de tratar o paciente com outra droga que esteja disponível no hospital, pode ter certeza que ele vai tratar, porque o objetivo dele é tratar o paciente e não lesar outros órgãos do paciente. Só que muitas vezes ele não tem alternativa, né? Ou ele prescreve aquele remédio ali, aquele fármaco, para tratar o sistema renal, que vai lesar o fígado, ou ele deixa o paciente em falência renal. Então, ele tem essas duas opções. Muitas vezes, e ele vai agir para poder salvar o sistema renal do paciente, que é mais importante, né? E o hepático a gente vê depois. Não que seja mais importante também, mas o que esteja mais grave ali no momento. Então, o médico, quando ele tem outras opções de drogas, ele com certeza ele vai prescrever aquela droga que agrida menos aí a situação clínica do paciente. Só que a realidade do SUS hoje, todos nós sabemos quais são, né? O hospital particular tem inúmeros tipos de medicações que agride menos o paciente. Só que no hospital público, a gente sabe que não funciona dessa forma.
ter ali o básico do básico e o que é mais barato, não é verdade? Então, muitas vezes o médico ele não tem como aquele ditado, se ficar o bicho pega, se correr, não, como é que é? Se ficar o bicho come, se correr o bicho pega. Então ele tem que tratar o paciente, mas ele vai fazer isso aí, se ele tiver opção, ele vai tratar o paciente da melhor forma para que não agrida nem o sistema hepático do paciente, nem o sistema gastrointestinal e nem outro sistema, né? Porque a condição clínica dele de paciente de UTI já não permite, né? Então, muitas vezes ele prescreve aí essa furosemida, por exemplo, que agride bastante, porque ele não tem uma segunda opção e ele tem que tratar o paciente, né? Então é isso, pessoal, sobre os fármacos de UTI. Alguém tem esses que eu passei para vocês são os que vocês vão ver com mais frequência, porque são os mais utilizados, né? Tanto no SUS quanto em hospital particular. Todos esses que eu passei aqui, vocês vão ver, tanto no SUS quanto em hospital particular. Agora, no hospital particular, vai ter uma variedade a mais de medicações, né? No SUS são basicamente essas, e é o que vocês vão ver aí durante o estágio de vocês também, tá bom? Alguém tem alguma dúvida sobre o conteúdo de ontem, de hoje, que a gente acabou de falar? O de ontem eu não vi, mas eu vou assistir. É, De hoje tá ótima essa explicação. assistam, então. Então, vamos lá para o que interessa. Professora, Oi. aquele trometamol ou tramal, né? Ele é usado na UTI também? Tramal é Ou é usado, só para outros casos? tramal é Pra... usado, não? Ele é usado na UTI, sim. Normalmente, ele é uma solução injetável, né? E ele E tem ali normalmente, comprimido também. Eu tenho uma prima que ela fez uma videolaparoscopia pela Unimed, eles passaram esse remédio para ela. Aí a minha tia operou, fez esterectomia total e também tomou ele em comprimido. o tramal, ele é um analgésico bem potente, né? Só que no caso de pacientes de UTI, normalmente eles utilizam em solução injetável, porque paciente de UTI, a maioria das vezes está sedado, ele já está todo cheio de acesso ali para tomar outro tipo de medicação, então é mais fácil usar a solução injetável. É Mas lógico que se o paciente. Oi? esses tramal, eles usam muito na UPA, né, professora? Usa também, porque Porque ele é um analgésico. na UPA eles me aplicam essa trem. O tramal, ele é um analgésico bem potente. Então, ele é usado ali para dores intensas, né? O paciente chegou ali sentindo muita dor, aí o médico já prescreve esse tipo de Eu te falar que ele medicação. já nem faz mais efeito em mim quando eu chego lá travada. Como é que é? Eu chego lá travada lá da coluna, eles aplicam aquilo ali, eu peço outro, porque não faz efeito não. Olha só, o tramal, ele é da classe dos opioides, viu? Se vocês pesquisarem aí, vocês vão constatar que ele é da classe dos opioides. Ele é um analgésico bem potente. Ele só se usa mesmo para um paciente que ele esteja sentindo muita dor. Olha só como é que o tramal ele age. Ele age no sistema nervoso, bloqueando ali a transmissão dos estímulos de dor. Não, dependendo da Entendeu? dor. Ele é mais fraco que a morfina, mas ele é, em comparação a outros analgésicos que a gente vê, ele é muito potente, tá? Eu achei ele muito bom. Assim, ela chegou, que eu passei uma semana com ela no hospital. Aí, quando a gente chegou, assim, ela começou já a sentir aquela dor muito forte e de noite minha outra prima chegou com esse tramal aqui. Aí ela tomou, foi rápido, assim. Nos primeiros dias, acho que ela tomou uns 4 comprimidos, assim, um num dia, outro num dia. Acho que foi uns 4, 5 comprimidos. Ela não sentiu mais dor. Já tá com um mês já recuperando e não sentiu mais dor. Só foi no primeiro dia só. Esse remédio é muito, muito doido. Ele é bem potente, né? Então, vamos lá. Alguém tem mais alguma dúvida?
Não. Não, né? Sobre transporte de paciente, gente, deixa eu ver quantos alunos tem. Tem pouco, Sobre né? transporte de paciente, eu vou recapitulando o que foi falado, e aí vocês vão, se tiver alguma dúvida, vocês vão, pode me interromper, tá? Sobre transporte de paciente, gente, o técnico de enfermagem, ele é sempre o agente comprometido em fazer aquele transporte do paciente em segurança. Então, para qualquer setor que o paciente vá ser transferido, o técnico ele tem que acompanhar, tá? No caso, transferir de um setor para outro, o técnico, antes de fazer essa transferência, ele tem que ligar no setor responsável, informar que está conduzindo o paciente até lá, levar ali todo o prontuário do paciente que está com ele, porque para onde o paciente vai, o prontuário está junto, né? Todo hospital é assim, tem uma pastinha de plástico que eles colocam receita, atestado, medicação, se ele foi para o centro cirúrgico, olha só, se ele foi para o centro cirúrgico, até uma via do material que ele utilizou no centro cirúrgico vai na pastinha dele. Então, assim, é completo. E aí você vai acompanhar aquele paciente com o prontuário e observar os sinais vitais ali do paciente durante o trajeto, manter as grades da cama do leito ali elevada para não haver risco de queda. No caso do paciente com cadeira de roda, já é um paciente que não é tão grave, né? E aí, muitas vezes, o médico recomenda que só o maqueiro acompanhe aquele paciente, tá? Mas isso aí vai dar recomendação médica. Em caso de pacientes críticos, o técnico de enfermagem, ele tem que, sim, acompanhar o paciente, tá bom? Lembrando que temos aí Lembrando que a gente tem aí o transporte intra-hospitalar, que nós falamos lá na aula de transporte, né? Que é ali alguma área ali de dentro do hospital, e tem o inter-hospitalar, que é de unidade para outras unidades de saúde, tá? Então, temos aí esses dois tipos de transporte. Intra-hospitalar e o quê? Intra-hospitalar, que é dentro das dependências do hospital, tipo do centro cirúrgico para UTI, ou da UTI para internação, tá? E tem o interhospitalar, que é o transporte de pacientes para outras unidades hospitalares. Lembrando sempre que quem vai avaliar se esse paciente pode ser transportado ou não é o médico, tá? Porque sempre tem algumas contraindicações. Normalmente, a família quer transferir de um hospital público para um hospital particular. O médico ele tem que autorizar essa transferência se ele vê que o paciente está clinicamente estável, se ele vê que aquele paciente suporta aquela transferência, porque muitas vezes naquela transferência, o paciente ele não vai ter a capacidade ali de manter aquela oxigenação respiratória, tá? E aí o médico indefere aí esse transporte. Mas lembrando que é sempre o médico que faz essa avaliação se transporta ou não, tá bom, pessoal? Alguém tem alguma dúvida sobre o transporte hospitalar? Eu acho. Não. Eu acho. Eu não entendi o que o colega falou. Eu acho que não. Acha que não? Então vamos partir aí para outra. Partir aí para outra. Vamos passar aí. Vamos aí para outra aula. Sobre lesão por pressão, pessoal.
Eu falei para vocês que nós temos aí 4 tipos de lesão por pressão, né? Ou úlcera por pressão. Vocês estão ouvindo? Sim. Tá. A lesão por pressão, ela tem 4 estágios, não foi que a gente falou? É o estágio 1, o estágio 2, o 3 e o 4. O estágio 1 é só aquela pele avermelhada, né? Que é aquele eritema avermelhado. Na lesão por pressão, quando ela atinge aí o estágio 2, vai ter aí uma perca de pele, tá? A derme aí, ela vai se perder, né? Aquelas feridinhas, arrancar aquela pele aí superficial. No estágio 3, vai comprometer o sistema muscular do paciente, né? Vai atingir aí a musculatura. E no estágio 4, vai atingir aí a pele na sua espessura total, podendo haver também a perca óssea, tá? Deixa eu ver o que é mais importante. A prevenção, a principal prevenção aí da lesão por pressão é a mudança de decúbito. Não é o técnico que tem que fazer, eu falei para vocês anteriormente, que o técnico que tem que realizar aí essa mudança de decúbito de 2 em 2 horas, tá bom? E daqui a pouquinho o Zoom vai derrubar a nossa aula, aí vai derrubar, eu vou continuar falando aqui, mas a gente volta, tá? Então, o principal cuidado que o técnico tem que ter com o paciente é a mudança de decúbito de 2 em 2 horas, em paciente crítico, porque se o paciente é crítico, é um paciente acamado, que não está se movendo, então ele vai depender do técnico de enfermagem para poder estar fazendo essa mudança, ok? Alguém tem alguma dúvida sobre lesão por pressão? Professora, eu estava fazendo a pesquisa para fazer a tarefa da lesão por pressão, eu vi que também tem a lesão por pressão de equipamentos médicos, né? De quê? Equipamentos médicos. O que você viu na sua pesquisa? É que quando as pessoas usam muito aqueles negócios de ver a pressão que fica no braço, às vezes pode lesionar e pode ficar a marca, lesionando da mesma forma que lesiona, mas não no grau tão alto, né? Mas também pode lesionar. Porque às vezes assim, não faz a troca de lugar. Já não é uma lesão por pressão, né? Você pressionou ali a algum lugar, não é uma lesão por pressão de paciente de UTI, né? Que são nesses 4 estágios que eu acabei de falar. Isso aí foi uma lesão normal, mas a lesão por pressão hospitalar é dessa forma. Olha só, se você adquirir uma lesão por pressão, porque você verifica a pressão várias vezes por dia, um exemplo que você deu, né? Ela não professora, vai... porque tem uns equipamentos que ficam no paciente na UTI, tem uns equipamentos que ficam nele o tempo todo. Várias horas por dia com equipamento. Por exemplo, uma criança que está na UTI, um exemplo que eu vi, né? Uhum. O bebê, assim, quando está na UTI, quando nasce, eles colocam o sensorzinho no pé, aquela fitinha bem fininha, não sei qual o nome dela, acho que é bicopólio, né? Uhum. E mesmo aquela fitinha bem fininha, às vezes, quando eles tiram, ainda fica uma lesãozinha bem, pelo grau, né? Que é aquela bem vermelhinha, que às vezes acontece até a descamação um pouquinho da pele do bebê. Exatamente, descama. Isso, a pele do bebê ela é muito fina, mas o que acontece? Essa lesão aí, ela não tem a capacidade de lesionar depois do estágio 1. É só o estágio 1, porque aí o profissional ele vai ver que está causando aquela lesão ali e já vai retirar, né? No caso da lesão por pressão, esses 4 estágios, que é a pressão do corpo, né? Essa lesão aí, ela vai ser por estar muito tempo com o equipamento conectado nele, mas ela não tem a capacidade de atingir a musculatura, por exemplo, não tem a capacidade de atingir a perca óssea, mas é uma lesão, né? É bem relevante e principalmente nos bebês, porque a pele do bebê, ela é muito sensível, tá? Principalmente em paciente prematuro que vai para UTI, né?